Famílias abrigadas em colégios municipais, moradores retirados de bote. Mongaguá contabiliza os prejuízos causados pela forte chuva que atingiu a cidade do litoral sul. Rua Assis Salomão, Balneário Itaoca, Mongaguá. Esse trecho se transformou em uma lagoa, resultado da última chuva. Esse morador reclama que, além da enchente, tem outro problema por aqui. A água demora a escoar. Meses, né? Ela não seca mais. Antigamente ela ia embora, hoje não vai mais. E é um transtorno? É para todo mundo, né? Para todo mundo. Porque a lama, vai criando lama, limo, suja a calçada e as esquinas sempre com aquela água suja, podre. Várias ruas no bairro Itaoca ficaram alagadas. E não foi só por aqui que teve problema, não. Agora a gente chegou aqui na rua Marcelo Batista, ainda no Balneário Itaoca. Dá só uma olhada como é que está a situação por aqui. Olha, não é exagero dizer que a rua se transformou em um rio. A água a perder de vista. E a chuva continua. Ou seja, a tendência é só piorar. Esse motorista teve que enfrentar o alagamento para sair de casa. Arriscou e não escondeu a revolta com a situação que ocorre com frequência. Como é que você se sente como cidadão tendo que sofrer uma situação dessa? Um lixo, né, meu? Um lixo que a gente paga os impostos. Todo ano chega o carnezinho, né? Todo ano chega, mas fazer o quê? Paga pra quê? Pra nada, pra não ter nada. E essa água aí, ó, toda a vida é assim. Moradores do bairro Agenor de Campos mandaram vídeos pra gente. Veja como estava a situação na hora do temporal. Uma moradora registrou a dificuldade de ter que sair no meio da enchente para ir trabalhar. A situação está precária. Sair para trabalhar e capaz de pegar alguma doença baseada. Aqui em Mongaguá, de quinta para sexta, em 5 horas, choveu 165 milímetros. Metade do que era esperado para o mês inteiro. E para você ter uma ideia da quantidade de chuva, no ano passado, 2019, o maior índice registrado foi de 120 milímetros em 72 horas. O coordenador da Defesa Civil de Mongaguá relata que alguns moradores tiveram que ser removidos de barco. Nós totalizamos aí uma remoção de 7 famílias, onde 2 famílias estão abrigadas, né, com o auxílio da prefeitura, e a gente teve que utilizar em alguns pontos bote, né, o bote inflável, poder chegar até alguns locais onde o acúmulo foi maior. Quanto às reclamações dos moradores sobre os alagamentos, o diretor de Obras Públicas de Mongaguá, Ricardo Ferreira, afirma que obras estão em andamento. Algumas são obras de drenagem, até agora já executamos 37 obras de 14 meses para cá. E, ao mesmo tempo, estamos fazendo constantemente o serviço de limpeza, seja através da limpeza de valas e córregos, que nesse mesmo período nós já conseguimos limpar 22 quilômetros de valas e córregos, e a limpeza normal de tubulação através do sistema de hidrojateamento, limpeza de bocas de lobo, que muitas vezes ficam entupidas em função de lixo deixado ou até mesmo a ressaca do mar que carrega areia até as saídas da drenagem. Sobre os locais citados aqui nessa reportagem, a Prefeitura vai analisar ponto a ponto. Que são questões pontuais. Então, para ver qual que é o problema que ocorre. Há casos assim, que são obras que já estão previstas para serem executadas, que nem no fundo do Itaoca, está em fase de licitação uma rede de drenagem na rua Marcelo Batista, que irá permitir escoamento de grande parte das águas que são acumuladas no fundo desse bairro, né? E não foi só Mongaguá que sofreu com a chuva, outras cidades da região também enfrentaram problemas. Em Santos foram registrados pontos de alagamento na Avenida Nossa Senhora de Fátima e na Avenida Martins Fontes. Em São Vicente, um morador da Esplanada dos Barreiros registrou a situação das ruas do bairro. Canal da Prestes Maia, Rua Carmen Miranda, Francisco Alves e Antônio Pedro de Jesus. No bairro Jardim Imperador, a Rua Visconde de Ouro Preto, a 1 quadra da praia, ficou desse jeito.
A situação já foi regularizada em todas as cidades. E o sábado deve ser de muita chuva em toda a região, mas as temperaturas continuam altas. Confira na previsão do tempo. Em Santos, chuva ao longo de todo o dia. Temperaturas variam entre 26 e 32 graus. Guarujá tem 80% de chances de chuva. Mínima de 26, máxima de 32. Em Cubatão, o sol até aparece entre nuvens, mas ocorrem pancadas de chuva ao longo de todo o dia. Mínima de 25, máxima de 32 graus. Mesmas temperaturas em São Vicente, entre 25 e 32 graus. Deve chover o dia todo. Muita chuva também em Praia Grande, com temperaturas girando entre os 25 e os 34 graus. Calor em Mongaguá, com máxima chegando aos 33 graus. A mínima será de 25. O tempo fica fechado e com chuva ao longo de todo o período. O aparecimento de caravelas portuguesas em praias da região preocupa banhistas. Especialistas alertam para os perigos à saúde provocados por esses pequenos animais. As imagens foram registradas em duas praias do Guarujá, Pitangueiras e Astúrias. Caravelas portuguesas foram encontradas vivas na beira d'água. Não pode tocar. Em Praia Grande e Mongaguá também apareceram caravelas portuguesas na faixa da areia. O biólogo marinho Matheus Rotundo diz que o aparecimento desses animais não é tão comum na região. Depende das condições do vento e correntes marítimas. Ele ressalta os riscos aos banhistas. Nos seres humanos, a gente tem desde relatos de pequenas, um ardor muito forte, que lembra muito uma queimadura, mas esse quadro pode evoluir bastante. Pode chegar a necrose local, até chegar a uma parada cardiorrespiratória e morte. Os especialistas alertam que quem tiver contato com uma caravela portuguesa não deve esfregar o local atingido. O primeiro cuidado é fazer compressas com água do mar gelada. Não jogar álcool, nenhum outro tipo de substância, só esse tratamento e procurar um posto de saúde. Diversas cidades da Baixada Santista têm sofrido com a falta de água. Em Santos, moradores do bairro da Caneleira protestaram. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Patrícia Nunes. Olá, Patrícia. Boa noite para você. O que dizem os moradores? Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. Olha, os moradores estão revoltados. Eles mesmos estão subindo até a caixa d'água para encher com água trazida por um caminhão-pipa. A Coab Santista informou que as condições de abastecimento da quadra 5 do conjunto residencial apontam aí níveis de pressão abaixo da normalidade e também de vazão. A companhia acionou a Sabesp, que enviou caminhões-pipa para o local. A Prefeitura de Praia Grande também registrou queixas de falta d'água em diversos bairros. Está fazendo levantamento para poder cobrar a concessionária, a Sabesp. Mongaguá também registrou queixas, mas a situação por lá já foi normalizada. Bertioga também teve falta d'água em alguns bairros. E a programação também está bem complexa lá no Guarujá. A situação não é das melhores. É para lá que nós vamos agora conversar com a repórter Amanda Barbieri. Patrícia, aqui no Guarujá, muitas reclamações também referentes à falta d'água. E olha, o prefeito Walter Suman está aqui comigo e ele vai falar sobre a multa aplicada à Sabesp no valor de R$50 mil nesta sexta-feira. Boa noite, prefeito. Eu gostaria que você explicasse por que dessa multa, qual é a real situação na cidade do Guarujá. A Sabesp é a empresa responsável pelo fornecimento de água e esgotamento sanitário em nossa cidade. Existe um contrato em vigor assinado em maio de 2019 que preconiza direitos e deveres. Isso deu segurança jurídica tanto para a empresa, que é considerada a quinta empresa de saneamento básico do mundo, e segurança jurídica para a prefeitura. O que nós estamos fazendo é cobrando a Sabesp pelos problemas de falta d'água na cidade e vazamento de alguns poços de visita, ou seja, esgoto, em alguns determinados locais. A Secretaria de Meio Ambiente, através da Secretaria de Meio Ambiente, nós multamos R$50 mil a Sabesp, isto preconizado já o nosso direito em contrato, da mesma maneira como estamos tendo contato diário com a Sabesp local e cobrando um planilhamento dos locais onde estão ocorrendo esses vazamentos. Uma outra atitude que nós tomamos foi um requerimento
de informações e também de avaliação por parte da Arcesp, que é a Agência Reguladora de Energia, Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que ela é responsável pelo monitoramento desse contrato. Uma outra atitude também é acionar o próprio judiciário, que já está em curso uma ação civil pública de uma cobrança de multa em desfavor da Sabesp. E, prefeito, caso eles não cumpram essas determinações e continue o problema de falta d'água pelos próximos dias, essa multa aumenta, o que acontece? Eu acredito que irão cumprir, né? Tudo está caminhando para que isso efetivamente aconteça. Nós estamos, através da Secretaria de Governo e Meio Ambiente, monitorando essas respostas todas, né? Não existe mais uma progressividade, mas quantas multas forem necessárias ser aplicadas por não atendimento às nossas demandas, assim serão feitas. Se for de fato uma questão de falta de planejamento, que eles não tenham como arcar com isso de imediato, existe um plano B? Sim, existe um plano B. É importante dizer que nós temos a grande preocupação em tomarmos medidas, mesmo que temporárias e paliativas, o município buscar a elaboração de um plano municipal de recursos hídricos. Nós temos grandes fontes, possibilidade de armazenamento ou de acúmulo desses líquidos para poder atender comunidades mais distantes. Então, isso já está sendo elaborado, foi iniciado pela Secretaria de Meio Ambiente, para que num futuro, a médio prazo, nós consigamos aí ter uma solução, até que a tal segurança hídrica, tão desejada segurança hídrica e sanitária, efetivamente aconteça. O contrato celebra que serão investidos cerca de 780 milhões de reais no nosso município. Tá certo, prefeito. Obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Amanda. A gente continua ao vivo com a Patrícia Nunes, que está agora com o representante da Sabesp. O que está acontecendo, Patrícia? Irineu, nós viemos até o Centro de Controle Operacional da Baixada Santista para conversar com o engenheiro da Sabesp, ele que é superintendente da Sabesp na Baixada Santista, Sérgio Beckerman. Boa noite. O que está acontecendo? Afinal de contas, primeiro falando do Guarujá, lá o pessoal está reclamando bastante. Muito boa noite. É normal nessa época do ano os sistemas sofrerem uma queda de pressão por conta do excesso de consumo, né, quantidade de pessoas, então o sistema, a gente reduz, é natural essa queda de pressão e depois o sistema recupera. Durante os dias 31, 1º e ontem, dia 2, houve o pico de consumo no Guarujá. Hoje, essa situação já está normalizada. Amanhã, completamente normalizada. Então, a gente pode dizer para os moradores que amanhã tudo será normalizado? Sim, tudo. O sistema já está carregado, o manancial produzindo na capacidade máxima, os reservatórios já ganhando nível novamente e as pressões normais, como se fosse num final de semana comum. E lá em Santos, na Caneleira, né, no bairro que o pessoal está sofrendo bastante também, qual a explicação para a falta d'água lá? Na Caneleira, especificamente no conjunto habitacional, nós detectamos uma irregularidade, né, um problema interno que acabou afetando o consumo dos apartamentos. Existia ali um lava-rápido operando dentro do condomínio, dentro dos prédios. E os reservatórios não foram dimensionados para isso. E, na verdade, esse lava-rápido utilizava água da caixa d'água dos moradores? Exatamente. Então, a caixa d'água dos prédios foi dimensionada para o atendimento dos apartamentos e não de um estabelecimento comercial. Sim, e quando que deve ser normalizado, então? Porque já foi visto que existe essa irregularidade, o que vai ser feito agora? Ele já foi desativado, como disse, as pressões já voltaram ao normal e o abastecimento está ocorrendo de forma normal. Lá em Bertioga? Também é a mesma coisa, né? O sistema, a Baixada Santista como um todo, opera da mesma forma. Então, muitos turistas em Bertioga, muitos turistas em Peruíbe, muitos turistas em todos os municípios, o que provoca o aumento do consumo e a queda do nível dos reservatórios. É grande também? Também, da mesma forma. O que a gente pode dizer agora para quem nos assiste, que todo final e começo de ano sofre aí com falta d'água? A gente sabe que os turistas vêm para a região para poder aproveitar as festas de fim de ano, mas o que a Sabesp pode dizer de imediato que vai normalizar e de planos, né, a curto ou a longo prazo para que isso não venha acontecer mais vezes? A Sabesp quer que os turistas venham à região, afinal de contas eles geram
trabalho, geram impostos, né, vêm para se divertir, para curtir as praias, mas a gente precisa que todos usem a água de forma racional. Se utilizarmos a água de forma inteligente, sem desperdício, a água dá para todo mundo. Você comentou a questão do Guarujá, né? Guarujá, é importante a gente destacar, hoje os sistemas todos já estão operando na capacidade plena, já estão carregados, mas o Guarujá, a Sabesp, conforme o próprio prefeito declarou, tinha 2 milhões de pessoas na cidade. A Sabesp atende 131 mil moradias. Então, 2 milhões dividido por 131 mil moradias, isso dá mais de 15 pessoas por imóvel. Então, a gente constatou nas diversas vistorias que nós fizemos, não só no Guarujá, mas em toda a Baixada, uma superlotação dos imóveis. E cabe destacar também que muitos imóveis que não têm caixa d'água sofrem com qualquer queda de pressão. Então, uso racional da água, dimensionamento correto das instalações internas e uso adequado, racional da água. Obrigada por suas informações. Tenha uma boa noite. Muito obrigado, eu que agradeço. Tá aí, Irineu. Então, Guarujá já vai ter a situação normalizada a partir de amanhã. A gente espera que nos outros municípios também. Voltamos ao estúdio. Tomara que sim, né, Patrícia? Obrigado. A Polícia Rodoviária Estadual divulgou o balanço das ocorrências nas estradas da região desde a meia-noite do dia 27 até a 0 hora do dia 2 de janeiro. O número de acidentes com vítima diminuiu no comparativo com o mesmo período do ano passado, 66 contra 101, uma redução de 34,65%. Já os acidentes sem vítima aumentaram 10%, 77 contra 70. Os casos de embriaguez ao volante são os que mais chamam a atenção, 332 contra 107 no ano passado, 210% a mais. Já as autuações por excesso de velocidade caíram, 1.692 contra 1.170. Foram registradas 8.261 autuações. Nas férias escolares, muita gente costuma viajar com a família. Quem vai encarar a estrada precisa ficar de olho na manutenção do veículo. Óleo lubrificante, filtros, freios, alinhamento de pneus, são apenas alguns itens que devem ser verificados na revisão preventiva. Neste centro automotivo, custa a partir de R$ 175, se for necessária apenas a troca de óleo. E um que o pessoal esquece bastante é o sistema de arrefecimento, que é o motivo de muitos carros estarem parados na estrada. Tá? Mas a lista é grande, o bom é fazer com muita antecedência, andar com o veículo, sentir, ver se ficou tudo em ordem e curtir as férias. Pelo menos 2 vezes por ano, Alex leva o carro à oficina para uma revisão. Uma delas é feita no começo do ano, quando costuma viajar com a família. Por segurança, né? Então, está sempre acompanhando o desenvolvimento dos desgastes dos pneus, também uma checagem geral na suspensão, acho que garante uma boa digeribilidade e manter todo mundo seguro dentro e fora do veículo. Neste outro centro automotivo, a revisão custa entre R$ 450 e R$ 600. São verificados 32 itens. A lista inclui a correia dentada, uma das peças mais importantes do motor, que deve ser trocada a cada 50 mil quilômetros. Quando ela estoura, né, ela tira todo o sincronismo do motor. Isso ele gera um travamento e onde gera uma despesa muito excessiva para o cliente. E a gente sempre está olhando para poder gerar um bom trabalho, orientar o cliente para fazer uma ótima viagem, porque todas as viagens é bom olhar a correia dentada por desencargo, isso não tem custo nenhum. Todos os auto centers, todos os centros automotivos, eles olham isso para não ter problema nenhum na viagem. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado pelo Santa Portal e também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite, um bom fim de semana. Tchau.